Oi, gente. Bom dia. Domingo, beleza? Beleza de domingo. Eu gravei aí, gente, General Motor no Guilherme, lá da Tony Mac. Mas o Guilherme ficou no YouTube. Eu queria fazer no TikTok, no TikTok. Então eu vou gravar agora no TikTok direto para vocês. Vou gravar outro. Dá mais trabalho mandar o Guilherme, porque ele tem oficina, tem mais coisa para fazer. Mas o Guilherme da Tunimeg, 1 hora e meia. Então eu vou ser rápido, eu vou fazer em duas partes. Porque se eu ficar aqui, nós ficamos uma semana conversando, porque tem muita coisa. Então eu resumi tudo. Eu resumi tudo. Então, na General Motors, eu vou falar para vocês, 1973, San Gaetano. Era a fabricação do Opala, veraneio, caravan, caminhões, geladeira Frigidaire, cromação. Em São José dos Campos, fabricava o Monza e o Chevette. Eu fui de São Gaetano, inspetor de funilaria. Depois a bateria Delco, eu fui para Delco como químico industrial. Em 73, o salário era baixo. Causou descontentamento de operários, chegando a prejudicar a qualidade dos automóveis. Eu percebi nitidamente isso acontecer, com serviços mal feitos, pontos de solda queimados, furados, ponto solto, partes faltando ponto. Depois o sindicato conseguiu reajuste trimestral. Até a aparência dos empregados melhorou. Os problemas não acabaram, mas diminuíram em 80%. Os carros tinham a chapa nacional da Cosipa, com exceção do assoalho dos carros. Todos os carros eram chapas japonesas. Nippon Steel Corporation estava escrito no assoalho. O assoalho, por isso que não apodrece nunca o assoalho da Opala. E o resto é Cosipa. O início da unidade, a gente não falava carro lá, falava unidade. Eu não falava unidade. O início da unidade dava-se no Gig Mestre, fora da linha de montagem, onde o Gig Mestre, a primeira parte é o assoalho, no Gig Mestre, fora da linha. A primeira parte é o assoalho, depois o painel divisor da mala lá atrás, onde vai os alto-falantes em cima, painéis traseiros, laterais, os painéis traseiros, os dois laterais e o painel. E a parede de fogo, vocês falam, os funileiros falam parede de fogo lá na frente, que chama painel dash. Arcos do teto e o teto. No Gigmestre, a unidade era pré-ponteada. Era colocada na linha e ponteada 100%. Na linha de montagem eram as retas, nas retas. E sem os paralamas dianteiros, só os traseiros, que é para chapa, né? Lateral. É painel, não fala mais painel, paralama traseiro, não fala agora é painel traseiro. E, então, sem os paralamas dianteiros, carroceria, só a carroceria, sem os paralamas dianteiros. A unidade depois era ponteada na reta tinha as máquinas. Onde trabalhavam os inspetores? Nas curvas não tem máquina. Só trabalhava de uma olhada o soldador, 2 pontos de solda embaixo do paralama. 2 pontos de solda, Oswaldo. E depois da valeta, valia para a valeta, ponteava na linha, ponteava toda a carroceria, o inspetor analisava todas essas coisas, né? Ponto solto, ponto queimado, falta de ponto, rachadura. Quando vira nas prensas, acho que passava no inspetor das prensas, deixava passar o inspetor das prensas. Entrava na linha com rachadura. Então, não podia deixar passar a rachadura. Não podia. Tinha rachadura lá, um carro com as portas montadas, o chefe chamava, olha, é coisa tua, Luiz, olha, cuidado, né? Coisa tua. Tinha que desguarnecer as portas para soldar rachadura na soleira, onde vai o tanque de gasolina naquela curva, rachava muito. O painel de instrumento, rachaduras, onde vai os faróis, dentro do carro, onde vai os faróis, aquela flange rachava muito. E aquilo lá era grave, não podia deixar passar, porque
porque dava um nheque-nheque desgraçado na nossa oficina, o cara ficou louco, nheque-nheque, ninguém tirava aquele barulho, o cara vendeu o carro. Era rachadura no painel do instrumento. Aquele onde vai o tanque atrás, aquele buraco onde vai o gargalo, rachava lá e não percebia, não pode deixar passar. Na soleira, a maior rachadura era na soleira, na frente, na curva. De cada rachadura desse tamanho. E com muita atenção, examinava a qualidade do serviço, né? Ponto solto, queimados, furados, rachadura na chapa, espaçamento dos pontos. O espaçamento é mais ou menos assim, desses um ponto e outro. Um ponto de solda é mais ou menos, tem um espaçamento. Da engenharia, nós tinha todos os prospectos. E aqui, com o tempo, a gente não olhou mais nada. Passou a olhar na prática. Mas por que o espaçamento? Por que não solda tudo? As flanges das aberturas das portas, para-brisa, vigia, embaixo, a soleira, embaixo. Por que não solda tudo? Não pode. Sabe por que não pode, gente? Porque esse espaçamento é justamente esse espaçamento que não te arranca a cabeça fora numa colisão frontal. Se soldar tudo, a frente não absorve, a frente tem que recolher. Por isso que eles falam, carro nacional afunda tudo. É feito para afundar tudo. Chama recebe, né? Recebe. As oficinas têm o termo. Recebe. Por isso que tem que afundar toda a frente. Absorve, as oficinas falam. Tem que absorver. Mas eles não sabem que é por causa desse espaçamento. Os pontos de solda não podem ficar muito abertos. Chegava para o cara e falei, filha tá muito aberto, tá muito fechado, também não pode. Muito aberto, nem muito aberto, tem que ter o espaçamento certo. Por isso tem o inspetor. Então, o inspetor, serviço, escapamento dos pontos, dispositivo dimensional. Dispositivo dimensional era um dispositivo dimensional que ficava no teto. Cada dois Opala, cada dois, três carros, a gente abaixava, puxava um dispositivo dimensional como se fosse o para-brisa. Abertura do para-brisa e vigia. Tinha dois dispositivos. Cada três carros tinha que baixar e pôr esse dispositivo dimensional. Era uma armação com dois, você pegar, punha no para-brisa, não podia entrar muito justo, a gente sabia disso. Nós conhecíamos a folga de fábrica, não podia entrar muito justo e nem muito folgado. A gente sabia a folga. Por isso que a gente tinha os ferramenteiros à nossa disposição. Os ferramenteiros vinham saber dos inspetores. Como é que tá. Geralmente o que dava trabalho é o Opala 4 portas. Na parte traseira, o Opala 4 portas. Era chamado lá por Ovelha Negra. Cidinho! Ele falava lá, é Ovelha Negra? Eu falei, 4 portas. Em 73. Depois, em 79, melhoraram, por causa dos relatórios dos inspetores, né? A montagem irregulares, o empregado, às vezes, com baixo salário, eles não fechavam um grampo, tem um grampo que prende as flanges, o grampo pressiona e ele ponteia com a flange ponteada, igualada. O grampo foi feito para isso, fecha o grampo e aí ele ponteia. Antes da janta, com fome, eles não fechavam o grampo, então fica deslocado, né? Então, a gente põe esse dispositivo dimensional, para-brisa e vigia. Cada 3 unidades, subia no carrinho, descia, muito justo, não pode, porque vai estourar os para-brisa. Eu fui chefe da funilaria pintura da Pompeia Veículos. Inclusive, o dono era um amigo meu. Ele tinha 3 concessionárias. Pompeia, Convel, Jardins e Biscoito Tostines. Meu amigo de infância. Eu fui chefe da funilaria pintura lá. Carro pronto, usado. Pamba, estourava o para-brisa. O cara ia levantar, ia trabalhar, o para-brisa estourava, né? Por quê, hein? Muito justo, muito apertado, por isso que tinha os dispositivos dimensional. Estourava os para-brisa. A concessionária, na garantia, dava outro. Eu troquei muito para-brisa na Pompeia.
Eu fui trabalhar de manhã, estourou o para-brisa sozinho, abri a porta do carro, estourou o para-brisa. Na concessionária Pompeia. Após os componentes, na linha de montagem, ele é todo ponteado. Na linha de montagem. No jig mestre, fora da linha, ele é pré-ponteado. Por isso que tem a linha de montagem. O ditinho, o Mané Galinha punha na linha, inclusive eu brincava com ele, eu entortava o carro antes de ele jantar, eu entortava, sabe que ele tem que ser reto, né? Eu entortava, quando ele levantava, o carro ficava balançando, ele corria atrás de mim com o martelo, eu dava uma martelada, ele disse, que foi, Mané? Entortou, eu tive que pôr a unidade no chão. Era brincadeira do palhaço aqui. Em 73, as empilhadeiras andavam com motor de Opala 4 cilindros a gás. Em 73, já andava com motor 4 cilindros a gás. Eu fechava o gás, o cara corria atrás de mim com o martelo. O cara fechava o gás, a empilhadeira corria atrás de mim. Era brincadeira. E depois que, na linha de montagem, ponteado todo o automóvel, examinava tudo quanto é tipo de ponto de solda, rachadura, não podia deixar passar rachadura, porque depois da valeta ia montar porta, paralama, capô e porta-mala. Você imaginou uma rachadura? Meu chefe veio uma vez comigo, me mostrou, ele não falava nada, ele só vinha na minha curva, ele dava meia volta, eu ia atrás dele, ele não falava nada. Ele vinha perto de mim, ele dava meia volta e eu ia atrás dele. Eu olhava lá e falei, unidade minha. Olha, tá montado, Ulisses, mais atenção, preciso desguarnecer o carro, a carroceria, para soldar uma rachadura que soldava na chapa, né? Salário baixo, eles iam trabalhar da Vila Prudente, eles iam trabalhar em São Gaetano a pé, dava pena, cara deles, salário baixo. Depois eu vou falar no fim o que eles faziam de malvadeza. Vocês desconhecem. Ninguém trabalhou lá. Camarada, você trabalhou lá? Você está falando daquilo? Eu falei na Torimec, você falou na Torimec, você trabalhou na General Motors? Você trabalhou na Ford? Você trabalhou na Vemag? Você trabalhou na General Motors? Eu trabalhei lá. Eu vi. Depois eu vou encerrar com as malvadezas de empregados. Salário baixo. Eu vou falar para vocês, vocês vão ficar arrepiados. A General Motors parou uma semana, férias coletivas. Só vinha o avião de Detroit, férias coletivas, eles pararam a fábrica. Eu vou falar para vocês o que eles fizeram lá dentro. Ninguém sabe, ninguém trabalhou lá. Então, depois do gigmestre, a unidade é pré-ponteada, põe na linha, ela é ponteada 100%, os inspetores analisam, vai para a valeta, na valeta o Ditinho fazia toda a parte, inclusive eu brincava com ele também, né? Ditinho na valeta, ele tinha chapeuzinho. Ditinho, ele vinha na valeta, eu pisava na cabeça dele, eu te mato, você daqui, eu pisava na cabeça, o Ditinho. Depois o Ditinho fazia toda a parte de baixo do Opala, da caravana, ele fazia toda a parte de baixo, das franjas de baixo. Depois da valeta, liberava para montar porta e paralama, onde tem a limpadora, a máquina do limpador de para-brisa no painel, na parede de fogo, painel dash. Atrás da máquina tem uma punção. O inspetor batia com uma punção. Se tiver os carros com essa punção, passou na minha mão. Inclusive a Caravan, 73, a primeira, 73, 74, 75, não sei se veio a primeira Caravan. Ela passou na minha mão, viu? A primeira Caravan. Vieram da Alemanha, caixas de madeira, os empregados abriam para pegar os painéis traseiros, os antigos paralama. Os painéis laterais da Caravan eram alemãs. A primeira Caravan, 73, 74, ela rodava na Alemanha desde 1968. 1968 rodava a Caravan na Alemanha. Então, as caixas de madeira vieram com os paralamas traseiros, os painéis laterais. Os empregados abriam, a primeira Caravan passou na minha mão. Eu vi, né? Passou na minha mão, a primeira.
Aí, tivesse a honra, né? E uma chapinha no teto. Uma chapinha, porque soldava lá uma junção, ele soldava com maçarico, porque o salário baixo, eles não regulavam. O Guilherme falou que queimava a chapa. Eu falei, não, o maçarico tem que regular a chama oxidante e redutora. Uma chama baixinha e azul. Eles vinham virados, trabalhavam descontente, ligavam o maçarico, aí queimava a chapa. Então eu sugeri uma chapinha em cima do teto da caravana, entre o friso e a flange do teto e a abertura das dobradiças, que chama espingarda. A parte da frente, onde vai lá para a dobradiça, chama espingarda. E a parte traseira da flange é do arco do teto do carro. Eu sugeri uma chapinha. Acabou. Sugeri uma chapinha com 2 pontos de ponteadeira. Né? Eu ganhei uma nota. Eu comprei um Fusca 63, a General Motors pagava a sugestão de acordo com o lucro da peça. Sugeri o Opala conversível, Detroit respondeu, é Detroit. Aqui era uma filial, matriz de Detroit. Detroit, eu tinha até a mudança da casa, sumiu. Tá, até outro dia. Sugestão boa, Opala conversível. Sugestão boa, porém inviável, por causa do clima tropical do Brasil. Chove, levanta a capota. Calor, baixa a capota. Baixa a capota, levanta a capota. E outra coisa, o mais grave, que a pessoa não põe peça original da capota da General Motors, não põe. Eles compram no mercado paralelo. A capota quebra, envolve a marca General Motors. A mesma coisa foi o diretor da Ford que falou para mim. Nós fomos tomar café, ele falou para mim, segunda-feira não tem mais Landau para ninguém. Mas por quê? Porque brasileiro quer andar de Landau e quer que gasta igual a Romizeta. E outra, eles não põem peça original, eles compram no paralelo o capô do Landau encrencado na rua, capô aberto, envolve a marca Ford. Segunda-feira não tem Landau para ninguém. O Batista comprou 10 chassis. Segunda-feira não tem mais Landau para ninguém. Eu peguei e fui tomar um café com o Bruno Catabiano, na Catabiano. Eu passei lá, o Bruno falou, veio uma circular da General Motors, não vem mais Landau. Eu falei, eu já sei. Expliquei para ele. O diretor falou para mim, no café da rua. Brasileiro quer andar de Landau e quer que gaste igual a Romizeta. O problema não é esse, eles não compram a peça original. Envolve a marca Ford, o carro encrencado na rua. Desculpa. Engasguei com a saliva. Depois do carro ponteado, jig mestre, pré-ponteado, linha de montagem, ponteado completo. O ditinho, a valeta, embaixo. Quando eu estava na valeta, que às vezes eu ficava na curva, e às vezes ficava na valeta, às vezes ficava no subconjunto, são peças, são ponteados pequenos suportes, chama subconjunto, fora da linha de montagem. E tinha os caminhões. Os caminhões, ela fabricava só a gabine. A General Motors começou com um caminhão, depois vieram os automóveis. A General Motors fabricava a gabine do caminhão, porque a carroceria era montada na Cibrazen, se eu não me engano, a carroceria de madeira. Só a carroceria de madeira, porque já não tinha espaço para os automóveis, imagina os caminhões, que aquilo era uma cidade, mas ficou pequena. O Opala explodiu a venda, vendia trem. Eu via no pátio, sentava 5 minutos no pátio para respirar um pouco de oxigênio puro, no pátio. Eu via o pátio lotado. Você sabe o congestionamento o congestionamento da Praça das Bandeiras? Lotado de automóvel. Trem, lotado, trem de carga, lotado de caravana, veraneio. Empesteou São Paulo, como o DKV também. O DKV empesteou São Paulo. A táxi, vocês lembram? Os táxis interior, DKV. Eu nunca gostei de DKV, porque ele não é automóvel. Então, depois, quando ficava na valeta,
inspecionava o final, liberava a carroceria para montar porta, paralama, capô e porta-mala. Depois da valeta, na onde vai a máquina do limpador e para-brisa na parede de fogo, eu dava um punção, tem uma batida de punção lá. Era a liberação para montar a carroceria. Se tivesse a batida, ele passou no avião. Eu tive o prazer de trabalhar lá, né? Então, depois do ditinho da valeta, ponteava toda a parte de baixo, ela ia para montagem. Aí montava para capô, porta-mala, porta. Aí ia para montagem. Aí recebia, montava porta, capô, porta-mala, as 4 portas, ia, o inspetor liberava a carroceria para subir. Subir lá em cima, o que tinha? Pintura, tapeçaria e vidraceiro, lá em cima, sossegado, sem barulho. A unidade subia pendurada no para-brisa e vigia, pendurado, subia para a linha aérea, chamava, linha aérea. Funilaria, né? Unidade descia, recebia a ducha lá em cima, ela recebia uma ducha de querosene para desengraxar o óleo da chapa, que as chapas são enceradas, as chapas são oleadas, né? Desde a prensa é oleada, por causa das ferrugens, todas oleadas, desde a prensa. Prensava tudo lá. O Guilherme falou, prensava lá, prensava na General Motors. Era prensa Schuller. Eu comi, parou na garganta. Schuller, alemão. Prensava as coisas, né? Prensava tudo lá. Um quarteirão de porta, vocês imaginam, né? Para andar lá dentro, precisava chamar um táxi. Nós tínhamos rodízio, nós tínhamos a perua que levava nós para lá e para cá, né? Então a unidade subia, pronta, de funilaria, liberada, inspetoria de montagem, inspetoria de acabamento, tudo liberado, subia, lá em cima, a primeira coisa a entrar na chapa, era um banho de querosene para tirar o óleo da chapa, tirava o óleo, banho de querosene. Esse banho de querosene secava rápido, tudo rápido, em sequência. Depois do banho de querosene, tirava o óleo da chapa, desengordurava, tirava a gordura. A primeira coisa a entrar na chapa chama fosfato. Ela ia para fosfatização, um jato de fosfato de ferro, de alumínio, fosfatizava. O teste do fosfato, você esfregava a unha, não assim, ao contrário, de cabeça para baixo, esfregava, tinha branco, tinha que ficar branco, meio branquiçal, o banho estava bom. A gente sabia, esfregava a unha. Depois da fosfatização, depois do fosfato, o carro entrava num tanque de imersão, toda a carroceria, um tanque grande de primer preto, menos o teto. Não podia entrar o teto no banho, porque se entra o teto, quando o carro, a unidade sai, escorria tudo no porta-mala. Então, entrava a carroceria toda, mas menos o teto. Se entrasse o teto, quando ele sai com as correntes, escorria tudo no porta-mala. Banho de primer preto, uma secagem rápida, em seguida, primer preto, aplicava o fundo preparador, chamava surface. Surface quer dizer liso, aquele que não precisa lixar. O surface é meio branco, cinza, meio branco. Aplicava em todas as unidades, o caminhão era linha separada. Os caminhões. Depois do surface, aí entrava na pintura. Um pintor de cada lado, né? Um pintor de cada lado. Não tinha caneco, era direto dos tanques. Então, esse do lado de cá pintava, parecia um bailado. Onde um estava, o outro estava também. Parecia um bailado. Eles acabavam juntos, começavam juntos, um de cada lado. A pintura normal, vermelho, preto, viu? Era 2 mãos. Metálico 3. Nós também a chapa nova. Imagine, na minha oficina nós dava 15 mãos de tinta. O freguês falava, eu quero 15 mãos. Chegamos a dar 18 mãos de tinta. 18 mãos de tinta. O freguês pedia, na época, tem pintura de carro até hoje boa.
Não nova, boa. Então, depois da receber a pintura. Depois da pintura, secava rápido, passava na estufa, secava rápido e ia para montagem de tapeçaria. Os laterais, piso, branco, carpete. A tapeçaria da General Motors eram mulheres. A tapeçaria eram mulheres, só mulheres. Eu enchia o saco delas, deixava elas malucas. Só mulheres, porque elas costuram no teto, elas faziam justinho, não era aquela costura aberta que os homens faziam. As mulheres são caprichosas. Saía a costura dos tetos, né? Depois você ia para montagem de vidro, montar todos os vidros, montava as máquinas de vidro, montava os vidros, punha as borrachas antigas, sistema antigo, tipo cordinha que punha, né? A borracha do sistema antigo, agora mudou. Montava todos os vidros, né? Depois dos vidros, montava os acessórios, todos os acessórios, a unidade descia. A unidade descia. A unidade descia. Quando a unidade descia, ela ia para o casamento, que nós chamava na gíria. O que é casamento? Ela ia receber a mecânica. Ela já descia no para-brisa e vigia, descia e já ia descer em cima da mecânica. A suspensão estava lá embaixo. Que coisa, não? Que orquestra. A porta, a peça, suspensão para o diplomata, suspensão para... Já tinha tudo pronto, casava tudo, desceu uma veraneio, tinha a peça de veraneio, luxo, o stand de Commodore. Que sincronismo, que engenharia espetacular. Você vê tudo montado, o volante do Opala Commodore, o volante do stand, estava tudo lá. Tudo programado, o carro na hora certa, descendo na hora certa, recebendo o volante certo, recebendo o banco certo, o diferencial certo, a suspensão certa. Que coisa, hein? Parece um maestro de uma orquestra sinfônica, maestro, tem sinfônica e filarmônica. Sinfônica era do Estado, filarmônica é particular. Então eram trabalhos separadores, né? E depois tapeçaria, descia, o carro descia e ia para o casamento. Ia receber a mecânica. Ele já sentava em cima da mecânica. Estava lá embaixo já. A mecânica toda pronta para receber. Chamava casamento. Apertava, papapá, montava. E montava tudo, tinha os inspetores de mecânica, os inspetores finais, ia para a prova d'água, o carro ia para a prova d'água, o inspetor sentava dentro do carro, ligava os esguichos, onde ele sabe, e lá de cima ele olhava, né? Lá de cima ele olhava, ele marcava aqui, suspeita, papapá, prova d'água. Depois da prova d'água, o carro é encerado, porque o carro novo, ele tem cera, é encerado. Na concessionária ele vai encerado, depois a concessionária para te entregar lava, o carro é encerado. E vai. Trem lotados de carro. Lotado. O trem lotado. 2, 3 trens, caminhões. Pelo amor de Deus. O pátio lá. E depois... Depois eu fui transferido. Depois eu fui transferido para a bateria, porque eu sou químico industrial. Eles descobriram que eu era químico industrial. Então não interessou mais para eles eu trabalhar, um químico, trabalhar como inspetor de funilaria. Eu fui para bater a Delco. Quando eu entrei na Delco, tudo mudou para mim. Tudo. Da noite para o dia. Eu trabalhava à noite. Mudou no sentido de inspetor de funilaria, era uma coisa. Químico industrial era outra. Eu tive que pegar, dividir outro lado do meu cérebro. Tudo mudou para mim. Tive que me adaptar rapidamente a tudo. Preparava à noite, nas batias Delco, ela comprou um armazém que chamava Cibrazen, antigo, fora da General Motors, 8 quilômetros longe, por causa da poluição do chumbo, e foi o motivo que eu pedi demissão, por causa do chumbo. Depois eu vou explicar por quê. 8 quilômetros, por causa da poluição. Então eu preparava à noite a massa ativa da bateria, aquilo que vai lá dentro. A massa ativa.
de chumbo, de materiais da massa ativa, massa. Depois que eu preparava a massa ativa, essa massa eu fazia a receita, ele pegava peso de material e preparava a massa. Era uma massa que parecia pão mesmo. Massa ativa, é a massa ativa da bateria. E depois da massa ativa, ia para a empastadeira. A empastadeira é a grade da bateria. Ela tem uma grade que tem uns quadradinhos. E empastadeira, enchia, empastava essas graxas, essas garras de alumínio, empastava, enchia os buraquinhos de massa. Chamava de empastadeira, para formar os elementos da bateria, positivo e negativo, que é os separadores. Os separadores separam a grade positiva e negativa. Ela separa, os separadores, né? E depois os borne, onde vai o cabinho lá, onde vai o cabo da bateria, o borne era torneado, por isso que não pode bater no borne quando coloca. Não pode bater, desloca o borne, vazamento da solução eletrolítica. Os separadores nas placas, aí vai os separadores separa a placa positiva da negativa, né? Embaixo da bateria, dentro da caixa dela, tinha um depósito de resíduo, chamava cemitério, nós chamávamos de cemitério. Ficam os pequenos resíduos da primeira carga, sempre cai um residinho de chumbo, cai lá no cemitério, né? De volta e meia, a bateria tinha um motor lá, que era o motor laranja do Opala. Eu e o químico do dia e o físico, nós mandamos um memorando para Detroit para melhorar, porque o motor laranja do Opala, a lenta dele ele oscilava muito. Ele trabalhava em cima de coxo de madeira, de borracha. Oscilava muito o motor do laranja. Os mecânicos sabem disso. Então, chacoalhava muito, né? Então, dava curto nas baterias. Vinha muita bateria de concessionária que a fábrica trocou na garantia, que eu via que era motor do Opala laranja. Então eu peguei o químico do dia, e o físico, o químico do dia, mais eu da noite, mandamos para Detroit para tomar providência. Eles fizeram o motor 151 azul. Acabou o problema. Quer dizer, vinha as baterias das concessionárias com defeito, alguns provocados, alguns defeitos, e a gente via, né? Eu via as baterias lá. Os caminhões traziam as baterias das concessionárias que deram para o cliente em troca da garantia. Estava na garantia, mas a bateria defeituosa vai para a General Motors. A General Motors, o que eu fazia? O empregado jogava tudo num forno, jogava tudo lá dentro dos caminhões, queimava 6 horas, 1000 graus. 6 horas. Com 3 horas de queima, o empregado tirava vazava o forno num cano embaixo. Vazava num cadinho na terra. Vazava 1 tonelada de chumbo derretido. Com 6 horas, 1000 graus. Derretia tudo, ficava tudo líquido. O empregado, com 3 horas de queima, ele tirava uma amostra do forno e trazia para mim no laboratório, né? Eu analisava a amostra, né? No laboratório, a bateria, a porcentagem de consistência, a consistência dela é 7%. 7% de chumbo e o resto de matéria-prima, 7%. Na queima de 3 horas, o empregado trazia para mim no laboratório, ela ficava 3%. Então eu retemperava a liga com 4%. Não é responsabilidade, hein? Bateria de navio, avião, já imaginou? Já imaginou? Eu retemperava a liga, porque era 7%, e na queima de 3 horas estava com 3%. Então eu punha 4% de material. Pesava, fazia receita, o empregado pesava e jogava no forno. Temperava a liga outra vez.
para a fabricação das baterias, outra vez. Ia para a sala de carga, depois da empastadeira, montava os elementos, era bateria úmida. Depois da montagem, fechava a bateria, punha as tampas com os bordes torneados, ia para a sala de carga. 1.000 baterias, 1.500 baterias na sala de carga, carregando todas elas. Ia para a sala de carga. Então, esse aí, eram dois, né? 35, eu vou fazer só 35 minutos, eu vou fazer a segunda parte, então agora é a primeira parte, tá bom? Depois eu faço a segunda parte, senão se ficar aqui, nós ficamos uma semana, que tem muito mais coisa. Eu vou falar das maldades dos empregados, maldade, eu vou falar, vocês vão ficar de boca aberta. Então, primeira parte encerrada, eu vou fazer a segunda parte.